A graça e a paz, irmãos, boa tarde. Hoje nós vamos continuar meditando aqui sobre o descanso de Deus sobre nossas vidas. Hoje eu quero fazer um paralelo entre Canaã, a terra prometida, que significa o descanso de Deus para Israel, com o descanso que nós temos hoje em Cristo Jesus, na obra consumada, na obra da cruz. Então, se você tem passado aí por dias difíceis, dias atribulados, dias de ansiedade, insônia, quer dizer que essa live aqui, especialmente para você, Deus vai falar muito com você nesse tempo aqui. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. O Fabiano já está aqui conosco. Paz, meu irmão. O Angel, o pastor William, a Sheila, o Paulo, o Robinei. Sejam todos bem-vindos, irmãos. A Miriam também está aqui, a Josi, o Ítalo. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Me ajudem, vamos lembrar os irmãos da nossa live. Marcelo, paz do Senhor. A Letiele também já está aqui conosco. O Paulo, glória a Deus, irmãos. Tão bom, né? Tem sido essa nossa reunião aqui, 12h15, glória a Deus. Irmãos, quero lembrá-los do nosso encartezinho do jejum, então não perca o seu, vamos continuar orando, vamos continuar perseverando em oração. O Senhor já nos deu esses alvos aqui, Ele já nos deu, já é uma realidade do mundo espiritual. É da vontade do Senhor que pessoas se salvem, é da vontade do Senhor que a igreja amadureça, também é da vontade de Deus, Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração, aquilo que for segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém, irmãos? Então, não esqueça de tirar um tempo e orar pelos seus alvos, em nome de Jesus. Queria aconselhar você novamente, se for possível, vá para um lugar agora onde você tem aí um mínimo de privacidade, não fique aí no meio da multidão. Não fique em um lugar onde você pode ser distraído facilmente, né? Que aí você acaba perdendo aquilo que Deus está falando com você. Então, vamos dar essa meia hora agora para nós nos alimentarmos do pão da vida, para nós recebermos um alimento da parte de Deus sobre nossas vidas. Bom dia, Rosiane, bom dia, Rosângela, bom dia, Divino, sejam todos bem-vindos, o Rominei, o Elisandro aqui, Bless Food está aqui conosco, aleluia, glória a Deus. Bem-vindo, Igor. Amém, irmãos? Vamos entrar então na palavra. Nós estamos no capítulo 5 hoje, praticamente uma continuação do nosso capítulo 4 de ontem, que é Casa de Paz, entre no descanso de Deus. Se você pode repetir aí, diga: eu vou entrar no descanso de Deus, vou viver no descanso de Deus. Aleluia! Irmãos, no Velho Testamento, nós encontramos uma sombra daquilo que viria a ser na Nova Aliança, nos nossos dias atuais. Então, quando nós olhamos lá para o tabernáculo, nós vemos ali, nos mínimos detalhes, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, que viria a acontecer, né? Muitos anos depois. Quando nós lemos a respeito da história de José, nós vemos ali um tipo de Cristo. A vida de José estava apontando para Jesus. Na verdade, toda a Bíblia aponta para um lugar só, que é Jesus. Então, eu estou dando aqui uma chave para você ler o Velho Testamento. Apesar que, se você é novo na fé, se você não leu ainda nenhuma vez o Novo Testamento, aconselho que você leia várias vezes o Novo Testamento, depois você pode ler o Velho Testamento. Mas agora, a chave para lermos o Velho Testamento é você sempre olhar com os olhos da graça, é sempre você colocar Cristo lá no Velho Testamento, porque as leis do Velho Testamento não servem para nós nos dias de hoje, mas todas as promessas, sim, todas as promessas de Deus. Eu estou falando isso para você porque hoje eu quero fazer esse paralelo entre Canaã, que era esse lugar de descanso, de paz que Deus prometeu
para o povo de Israel com o descanso que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as casas que eram cheias de tudo que era bom, elas se encontravam em Canaã. Muitos pensam que Canaã é apenas uma questão de território, mas Canaã para Israel é muito mais do que uma questão de território apenas. Canaã simbolizava a presença de Deus. Canaã, ela simboliza que Deus estaria com o povo. Foi em Canaã que eles viram o mover de Deus, eles viram Deus lutar as lutas deles, entregar os inimigos deles, né? Assim, de mão beijada, que nem diz o ditado. Foi em Canaã que eles experimentaram a promessa de Deus, que Deus sempre estaria com eles. Eu quero dizer que Jesus é a nossa Canaã. Deus está sempre conosco. A casa cheia de vida, casa cheia de paz, de tudo aquilo que é bom, passa por Jesus. Passa por nós continuarmos com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 4:1, vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 4:1 diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, então existe uma promessa de Deus para você, que você vai entrar no descanso de Deus, que você vai viver em paz. É assim que todos os filhos de Deus devem viver. Muitos irmãos, às vezes, comentam o seguinte: pastor, eu estou orando para que Deus me dê paz, para mim tomar essa decisão, para mim tomar essa atitude aqui. Eu penso que deveria ser o contrário. A vontade de Deus é que você viva em paz. A paz deve ser o hábito no seu coração, diz a palavra de Deus. Quando você perde a paz, então é sinal que você agora tem que parar. Você precisa avaliar agora. É assim que acontece no jogo de futebol. Aí os homens me entendem bem. Então, o que acontece? O jogo está correndo normalmente. Quando o juiz apita, o que acontece? Todos os jogadores param. Por quê? Porque o juiz apitou. Assim é a paz de Deus para mim e para você que nascemos de novo. Enquanto nós temos paz, nós continuamos andando, continuamos edificando. Quando a paz sai, então você precisa avaliar, você precisa gastar mais tempo na presença de Deus, você precisa buscar uma direção da parte do Senhor, porque a paz é o hábito do nosso coração. Então, Paulo está dizendo aqui que ele teme que alguns deixem a promessa de lado e não entrem no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Mais adiante, na realidade, voltando um pouquinho, Hebreus 13:19, Paulo fala por que muitos não entram no descanso de Deus. Ele diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por que é tão importante nós entrarmos no descanso de Deus? Porque da mesma forma que Canaã representou esse tempo que o povo de Israel experimentou do cuidado, do amor, da graça de Deus, de milagres, nós também. Vai ser no descanso de Deus que você vai ver Deus colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu não sei se você já percebeu, são aquelas áreas que você descansa em Deus, prospera. Muitas vezes você consegue entrar no descanso de Deus em relação à sua vida financeira. Você saiu do seu serviço, mas você continua crendo. Olha, se eu sair desse serviço é porque Deus vai abrir uma porta melhor para mim. E realmente Deus abre Deus dá sabedoria, Deus coloca você no lugar certo, com as pessoas certas, traz os clientes certos, porque você descansa naquela área. Agora, às vezes a mesma pessoa, o mesmo irmão que consegue descansar na área do financeiro, você não consegue entrar no descanso na área dos relacionamentos. E aí você percebe que é justamente nessa área que você não descansa no Senhor, que parece que a coisa não avança, você não consegue desenvolver relacionamentos abençoadores, é complicado, né?
Isso pode acontecer por várias áreas. Tem irmãos que não conseguem descansar na área familiar. Ele vive ansioso, o que vai acontecer com os meus filhos? Olha só esse mundo, do jeito que está. E ele vive ansioso. Todo ansioso, ele no fundo, ele é incrédulo também. Porque todo ansioso, ele está dizendo, eu não creio que Deus cuida realmente de mim. A ansiedade que é bíblica, que é pecado, irmãos, é aquela ansiedade, assim, é o medo do futuro. Você tem medo do dia de amanhã, você tem medo em relação ao que vai ser com seus filhos, você tem medo que falte a provisão, e você fica alimentando esse medo. Então, a graça e o descanso entram pelo amor, enquanto a condenação e a incredulidade entram por meio do medo. Então, por isso que é tão importante você entrar no descanso de Deus. Você deve fazer esforço para entrar no descanso. Pastor, como que eu faço esforço para entrar no descanso? Você confessa a palavra de Deus. Você gasta tempo na presença de Deus. Você se expõe à presença dele constantemente. Você se envolve com pessoas que são cheios da vida e da presença de Deus. O descanso é um princípio tão importante na palavra de Deus que existiam vários períodos de descanso que Deus ordenava para Israel. Eu vou mencionar aqui eles para você. Então, esses tempos de descanso, eles eram chamados de sábados. Então, o povo de Israel, ele precisava semanalmente descansar no sábado. Eles também tinham um dia a cada mês, a lua nova, que eles também descansavam. Uma vez por ano, antes das 3 convocações, eles também tinham um dia de descanso. De 7 em 7 anos, eles tiravam um ano de descanso. A promessa de Deus era a seguinte, que eles trabalhariam durante 6 anos. E a provisão de Deus no 6º ano iria suprir o 7º e o 8º. Então, o 7º ano era o ano do descanso. Eles não trabalhavam. Você que é empresário aí, você teria que fechar a sua empresa por um ano. É uma atitude de fé, né? Que os israelitas precisavam tomar aqui. Agora, de 50 em 50 anos, existia o ano do jubileu. Então, eles descansavam também mais um ano. Você sabe que hoje o nosso descanso é Jesus. Ele é o nosso descanso e nós descansamos nele. Lá em Colossenses 2:16 e 17, nos diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, é dos sábados que eu estou falando para você aqui, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O nosso descanso é Cristo. Nós não podemos tirar nossos olhos de Jesus. Em momento nenhum. Nós precisamos estar olhando para Ele constantemente. Lá no Salmo 110:1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Só para você entender. Senhor com letra maiúscula significa Jeová, Pai. Senhor com letra minúscula significa Adonai, o Filho. Então, o Pai está dizendo para o Filho aqui, no Salmo 110:1. Ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu falei aqui na live passada que no tabernáculo não havia cadeiras. E eu falei para você que sentar na Bíblia significa descanso, significa descansar no Senhor, significa descansar na obra consumada de Cristo. Porque Deus nos chamou para uma obra que já foi completa, já foi consumada. Você precisa viver segundo essa obra. Então, a vitória de Jesus sobre os seus inimigos é a minha vitória, é a sua vitória. Sabe por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Assim como uma mulher que está grávida, a criança não é ela, nem prolongamento do corpo dela, mas a criança está nela. Aonde a mãe vai, ela vai. Do que a mãe se alimenta, ela se alimenta. Assim também nós estamos em Cristo Jesus. E se Deus está dizendo
que o Senhor agora, Jesus, ele está descansando e o próprio Pai colocará os inimigos dele debaixo dos seus pés, sinal que essa é uma verdade que se aplica a mim e a você também. Lembra que Jesus é o cabeça da igreja? Se Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, nós somos os pés, e os inimigos estão debaixo dos nossos pés. Vamos ler lá em Mateus 6,34. Jesus está aqui no Sermão do Monte e Jesus está falando sobre ansiedade para os discípulos. Olha só como esse mal vem acompanhando, o ser humano desde o pecado. O pecado trouxe vários problemas e complicações para nós, irmãos. E os discípulos andavam ansiosos pelas mesmas coisas que nós andamos hoje. Com aquilo que haveriam de vestir, com aquilo que haveriam de comer, o que seria deles no dia de amanhã. Essas mesmas coisas, esses mesmos inimigos que tentam nos assolar hoje em dia. Aí o Senhor diz assim: não vos inquieteis. Deus está dizendo para você nessa manhã, não se inquiete com o dia de amanhã. O Senhor é com você, Ele está cuidando do dia de amanhã. E o Senhor continua dizendo: pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o dia de amanhã Deus está cuidando. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Ele continua: basta cada dia o seu próprio mal. O que o Senhor está dizendo? Eu vou tentar traduzir aqui para você o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: você não deve colocar os seus pensamentos no dia de amanhã. Pastor, quer dizer que eu não devo pensar então no dia de amanhã? Você deve pensar no dia de amanhã, mas sempre avaliando o dia de amanhã segundo as promessas de Deus para você. Sempre avaliando o dia de amanhã para você com esperança, para você fazer projeções, para você estabelecer alvos. Jesus está dizendo que você não deve ficar olhando para o dia de amanhã, pensando se você vai dar conta de abençoar sua família, se você vai dar conta de suprir lá o seu negócio, se você vai dar conta de criar os seus filhos, porque isso é ansiedade, é isso que estressa você. É isso que traz perturbação para dentro de você. Jesus está dizendo, em relação ao dia de amanhã, confie. Em relação ao dia de amanhã, entregue nas minhas mãos. Eu cuido de ti. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus fala a respeito dos passarinhos. Ele fala a respeito dos lírios do campo. E ele diz, vocês não são muito mais importantes do que os passarinhos, do que os lírios do campo? E olha só, eles não pedem nada, eles são menores do que vocês e o Pai cuida deles. Por que você acha que o Pai não vai cuidar de você? Aí Jesus está dizendo, você deve se preocupar com o dia de hoje, mas se preocupar no sentido de você descansar, de você se preocupar no sentido de você confessar a verdade do Evangelho. Eu creio que no dia de hoje, tudo aquilo que eu precisar, sabedoria, recursos, pessoas, provisão do céu, palavra de Deus, tudo que eu precisar para hoje, Jesus já me deu, eu tenho nele. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Deus está falando com você aqui nessa manhã. Quais são os seus inimigos? Então, você já parou para pensar nisso? Quais são os seus inimigos? Eu vou falar para você. O seu inimigo não é lá o seu patrão, não é a sua vizinha. O seu inimigo não é aquela pessoa, aquele irmão aí da vida da igreja que é muito diferente de você, aquele irmão que não é muito amável. Os nossos inimigos são sim o diabo, os demônios, mas a enfermidade também é nosso inimigo, a pobreza é nosso inimigo, a tristeza é nosso inimigo, a solidão, a destruição da família, o divórcio, a infelicidade, a falta de paz, falta de alegria, a culpa, a condenação, a morte prematura, sentimento de abandono, o medo, a insônia, a calúnia, a perseguição e coisas semelhantes a essas. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os inimigos que você está enfrentando hoje? Pensou em alguma aí? Eu quero dizer algo para você. Todos eles serão subjugados.
Todos eles serão colocados debaixo dos teus pés quando você descansar em Deus. Quando você entrar no descanso de Deus. Cristo é o cabeça do corpo, nós somos os pés. E o Pai está dizendo que quando nós descansamos, quando nós sentamos, o Senhor coloca todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu tenho uma filhinha de 1 ano, a Zoe. A maioria de vocês sabem disso. Muitas vezes nós somos que nem a Zoe. Nós somos que nem uma criancinha. A Zoe tem uma dificuldade de permanecer sentada. Então a gente senta ela, ela não quer sentar, ela quer ficar em pé, ela quer andar, ela quer ir para lá, quer ir para cá. Muitas vezes nós também somos assim. Nós temos muita dificuldade de descansarmos em Deus, de confiarmos nele. É como se você estivesse em cima do muro e o Pai está lá embaixo. Só que você não consegue ver o Pai, mas o Pai consegue ver você. Deus já viu o início, mas Deus já viu tudo acabado. E o Pai diz para você: pula, meu filho, porque eu vou te segurar. Mas você não vê o Pai, mas Ele está vendo você. Às vezes você não está vendo a solução. Às vezes você não está vendo a cura, mas você pode confiar. Às vezes você não está vendo a saída para esse divórcio. Às vezes você não está vendo a saída para esse sentimento, para essa angústia que está aí dentro de você. Mas eu quero dizer, basta você confiar. Basta você confessar a obra consumada da cruz. Basta você desfrutar de relacionamento, você desfrutar da presença dele. E eu quero dizer algo para você. A fé irá brotar no seu coração. Uma porta vai se abrir. Você vai começar a experimentar de algo novo na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então, coloca um amém aqui nos comentários. Coloca um glória a Deus aqui nos comentários. Em nome de Jesus. Aleluia! Deus está ensinando você a descansar nele nesses dias. Irmãos, eu quero fazer aqui outro paralelo aqui em relação aos inimigos de Israel. Israel, quando ele entrou em Canaã, a terra do descanso, ela estava habitada e havia inimigos lá. E esses inimigos, eles representam os nossos inimigos hoje, muitos dos nossos inimigos hoje. E eu queria falar de 3 inimigos aqui para nós concluirmos aqui esse tempo. O primeiro deles é os filisteus, está lá em Josué, do 1 ao 2, que diz assim: essa é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus. Então, talvez você não saiba, mas o significado original da palavra filisteu significa rolando no pó ou cinzas. Nos tempos bíblicos, quando alguém estava sofrendo consequências do pecado, quando alguém estava debaixo de acusação, as pessoas jogavam ou pó ou cinza sobre a cabeça das pessoas. Era um símbolo, né? Ele simbolizava a acusação do diabo. Né? Então, os filisteus são a imagem da autocondenação. Sempre que você se sentir condenado por algo, acusado por algo, lembre-se de Romanos 8:1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim e para você. Irmãos, o jugo do pecado é um fardo muito pesado, mas o jugo da condenação também é. Você não pode aceitar acusação nenhuma, condenação nenhuma sobre a sua vida. Nem a respeito do pecado, mas nem a respeito de coisas que você aparentemente pensa que são coisas boas. Muitos irmãos já não aceitam mais acusação em relação ao pecado. Você aprendeu que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus e que você foi justificado. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a justiça de Cristo em mim e em você. Mas muitos irmãos aprenderam a ignorar essa acusação do diabo. Quando você peca, porque o pecado ainda é um acidente da nossa vida, então você trata com o pecado, não é se sentindo mal, deixando de ir no culto, deixando de estar com os irmãos. Você trata com o pecado
com o sangue de Jesus, com a obra consumada de Jesus. Ele já perdoou os meus pecados. Porém, muitos ainda estão debaixo da condenação a respeito de coisas aparentemente boas. O diabo acusa você, dizendo que você precisaria ser uma mãe melhor. O diabo acusa você, dizendo para você que você não é um bom pastor, que você está deixando a desejar. O diabo acusa você, dizendo que você não é um bom pai, que você não está desempenhando, e você fica debaixo dessa acusação, aquele sentimento de que você sempre precisava fazer mais. O diabo acusa você porque você não orou o suficiente. Certo dia eu perguntei para alguém: quando você não ora, você sente o quê? Você se sente acusado ou você sente fome pela presença de Deus, pela comunhão de Deus? A maioria dos irmãos diz: pastor, eu me sinto acusado. Está errado, isso é acusação do diabo, não aceite isso. Você não precisa fazer nada para Deus amar você. Deus está em paz com você por causa de Cristo Jesus. A obra, ser cristão não tem a ver com você, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Você se tornou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo hoje está convencendo você de que você é a justiça de Cristo. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é ser justo? Foi isso que eu e você nos tornamos em Cristo Jesus. Você se tornou justo. Esse é o padrão para alguém entrar no céu. Pecador perdoado não entra no céu. Só entra pecador justificado no céu. Você é justo. Ser justo significa que você nunca pecou, que você nunca errou, que você nunca se precipitou. É isso que você se torna em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode deixar o inimigo, né, fazê-lo rolar no pó, porque o pó é alimento para quem? O que Deus falou lá para a serpente lá no Éden, né? Que ela se alimentaria do pó da terra. O pó da terra é acusação. E aquela serpente lá do Éden, quando você lê lá em Apocalipse, ela se tornou um grande dragão. Por quê? Porque ela, durante todos esses anos, ela fica se alimentando do pecado, da carnalidade e da acusação. Se você nasceu de novo, não há o que o diabo possa fazer mais em relação à sua vida. Então ele vive para condenar você, ele vive para acusar você, ele vive para desqualificar você. Satanás está sempre tentando, colocar em dúvida a sua identidade em Cristo Jesus. Ele está sempre tentando dizer para você que agora Deus não ama tanto você porque você falhou. Agora você não está tão bem com Deus porque afinal de contas você não orou o suficiente. Então Satanás, ele vive de dia e de noite, até nos seus sonhos. Às vezes o diabo quer acusar você. Você já percebeu isso? Todos os dias devemos recusar a condenação do diabo e nos lembrarmos de quem nós somos em Cristo. Irmão, você não foi chamado para apontar os erros dos irmãos. Nós somos chamados para lembrarmos os irmãos quem eles são em Cristo Jesus. Pastor, então nós não confrontamos mais ninguém? Nós confrontamos. Mas sempre que nós confrontarmos, nós precisamos lembrar da identidade daquele irmão. Vamos dizer que eu vou confrontar você está sendo estúpido com a sua esposa. A forma que eu vou confrontar você vai ser assim: irmão, eu quero dizer que quando você é estúpido com a sua esposa, você não está agindo conforme o homem de Deus que você é. Os seus lábios não foram feitos para espraguejar, para machucar. Não, os seus lábios foram feitos para que saiam palavras de graça da tua vida, para que saiam palavras de vida. Somente falar os defeitos, as falhas, não muda ninguém, irmão. Senão não tinha problema conjugal, estava tudo resolvido. Você precisa reafirmar a identidade em Cristo Jesus. É isso que muda a vida das pessoas. Oh, aleluia! O segundo inimigo e penúltimo são os jesuritas.
esse nome complicadinho aqui. Esse nome significa observador orgulhoso. Esses inimigos de Israel, eles apontam para nós, para o orgulho. Todos nós estamos lutando contra o orgulho. Pessoas orgulhosas olham para as outras pessoas e pensam que são melhores do que eles. Pessoas orgulhosas pensam que elas têm menos falhas do que os outros. Elas pensam que os seus pecados, elas pecam menos do que os outros. Eu até peco, mas eu peco menos do que o outro. O orgulhoso jamais poderá ser um discípulo. Por quê? Porque o orgulhoso, ele se avalia pelos seus próprios olhos. O orgulhoso, ele não ouve conselhos de ninguém. É impossível você conduzir um orgulhoso. Por quê? Porque todo orgulhoso é obstinado. Como que eu vou ouvir algo do pastor? Eu sou melhor do que ele. Como que eu vou ouvir um conselho aqui de um irmão? Eu sou melhor do que ele. Será que ele não se enxerga? Todo orgulhoso não tem espelho em casa. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. Então, às vezes, existe alguém que ele pode estar lá, ele está jejuando, ele está orando, ele está lá, está lendo a palavra de Deus, mas o que acontece? Ele percebe que parece que as coisas não acontecem na vida dele. O que acontece, pastor? Por que parece que na minha vida as coisas não acontecem? Sabe por quê? Porque ele é orgulhoso e Deus resiste os orgulhosos. Ele não consegue andar em equipe, ele não consegue submeter ninguém. Você já percebeu que existem pessoas que não existe ninguém que seja bom o suficiente para liderá-la, para conduzi-la? Não existe. Me lembro de uma irmã que um irmão foi aconselhar ela e ela disse: mas você não pode me aconselhar porque você é novo aqui na vida da igreja. Aí o pastor foi aconselhar ela. Aí ela disse: pastor, mas o senhor é casado, o senhor não entende, eu sou solteira, o senhor é homem, é difícil. Aí a esposa do pastor foi aconselhar ela: mas é que a nossa diferença de idade é muito grande, a senhora não me entende, isso. Ou seja, não existia ninguém bom o suficiente para aconselhar ela, não existia ninguém bom o suficiente para conduzi-la. Fuja disso. Nós precisamos fugir, irmãos. Fuja do orgulho. Sirva. Você foge do orgulho servindo. Se veja como um servo de todos. Eu me vejo como um servo seu. Eu estou aqui para servir os irmãos. Eu estou aqui nessa live para servir você. Para transmitir algo da parte de Deus para você. Eu não sou nada, irmãos. Se eu posso me gloriar de alguma coisa é de ser um homem de Deus. Eu me vejo como um irmão mais velho no meio aqui da igreja, mas eu estou aqui para servir você, para amar você, para orar por você, para entregar algo da parte de Deus para você. Serviço, servir, sirva a sua célula, sirva o seu líder. Pastor, mas o meu líder, ele não sabe ler direito, o meu líder, ele não tem faculdade, eu tenho. Você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Deus veio e Ele nos serviu. Deus veio e lavou os nossos pés, lavou os pés dos discípulos. Você é um servo, a sua glória é em servir. É dessa forma que Deus acrescenta na sua vida. Você jamais vai ter a unção de alguém que você não serve. Só pode ser acrescentado algo na sua vida se você serve. Você só pode ser influente se você se submete. Deus não dá poder para ninguém, Deus não dá influência para ninguém que não se submete. Se você tem alguém que você se submete, você tem alguém que quando essa pessoa fala, você murcha as orelhas e você ouve, você considera, você tem apreço por aquilo que a pessoa fala, você vê ela como instrumento de Deus na sua vida. Irmãos, o pastor Will está falando aqui, né? Maior é aquele que serve. É assim no reino de Deus. Você serve a Deus servindo os seus irmãos. Você serve a Deus servindo o seu cônjuge.
servindo a sua esposa, servindo o seu esposo. Você serve a Deus servindo os seus filhos. Eu sirvo a Deus servindo os irmãos da vida da igreja. É verdade, a Silvana está dizendo que o pastor William é uma bênção, eu concordo, aleluia. Glória a Deus. O terceiro e último inimigo é Sior do Egito. Sior significa escuridão, enquanto Egito significa dois estreitos. Quando nós juntamos essas duas palavras, nós obtemos escuridão dos dois estreitos. E esse inimigo nos fala do estresse, nos fala de uma alma atribulada. Se a sua alma está atribulada, eu quero dizer, há descanso em Cristo Jesus. Você precisa desfrutar desse descanso em Cristo Jesus. Você precisa mergulhar no rio de Deus, você precisa se expor à presença dele, você precisa fazer com que o Senhor saiba de todas as suas tribulações, de todas as suas angústias. Eu estava orando hoje de manhã, estava aqui embaixo na sala dos kids orando, eu peguei uma cadeira, sentei na cadeira, coloquei outra cadeira na minha frente e comecei a falar com o Espírito Santo de Deus. Comecei a falar com o Senhor, abrir o meu coração para Ele. Você precisa fazer isso. Se tem algo que está vindo para tirar a sua paz, se tem algo que está vindo para tirar o seu descanso, faça com que isso seja conhecido diante de Deus. Você precisa experimentar da presença dEle. Esse não é um tempo de você afastar da vida da igreja, de você afastar dos irmãos. Esse não é um tempo de você parar de orar. Pelo contrário, esse é um tempo de você orar mais. Esse é um tempo de você experimentar algo de Deus que você nunca experimentou antes. Muitos de nós estamos sendo atacados, irmãos, por muitas preocupações e ansiedades. É o receio de não conseguir o sustento, é o receio pelo nosso mundo, o que vai ser, pela criação dos nossos filhos amanhã. Não permita que o engano da condenação, do orgulho e do estresse impeçam você de entrar no descanso de Deus. Eu vou falar de novo. Não permita que o engano da condenação do diabo, do orgulho e do estresse impeçam você de entrar no descanso de Deus. Vai ser no descanso de Deus que você vai experimentar ter todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vai ser no descanso de Deus que você vai experimentar de milagres, de provisão de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Esse não é um tempo de nós desistirmos, não é um tempo de nós retrocedermos, de recuarmos. É um tempo de avançarmos em Cristo Jesus. É um tempo de sermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É um tempo de nós darmos as mãos uns para os outros, para aquele que está no dia da luta, no dia da crise, no dia da ansiedade, nós darmos as mãos e lembrarmos esses irmãos de quem eles são em Cristo Jesus. Lembrarmos esses irmãos que o Senhor é por eles, que a luta vai passar, que a angústia vai passar e que eles sairão muito mais fortes do outro lado, amadurecidos. É tempo de nós entrarmos no descanso de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar essa live hoje lendo um salmo para você, Salmo 139, do versículo 1 ao 5, e queria que nós orássemos depois essa palavra aqui. Então, quero que você preste atenção aqui na leitura, porque você vai orar esses salmos aqui comigo agora para nós encerrarmos a live. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Você tem a mente de Cristo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu, Senhor, já conheces toda. E aqui tem uma palavra para muitos irmãos que estão aqui nessa live hoje. Olha só o que o salmista está dizendo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as Tuas mãos. Eu quero dizer que hoje, agora, nessa hora,
O Senhor cerca você. Existe um Deus com olhos de amor olhando para você. A presença do Senhor cerca você agora, consola você. A glória de Deus cerca você aí aonde você está. Deus, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está passando, porque Ele se tornou homem, se colocou no nosso lugar, sofreu angústias, perseguições, calúnias, perdas, abandono. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, que você está passando, mas o Senhor cerca você nessa hora. Bem, se for possível, feche teus olhos onde você está e seja cercado por essa presença, seja cercado por essa glória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, oramos. Oh Pai, nós te damos graças. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sondas e nos conhece. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos estão passando aqui. Mas eu estou aqui para dizer que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós. O Senhor nos entende, o Senhor nos cerca nessa manhã, nos cerca com seu amor, nos cerca com seu cuidado, nos cerca com pensamentos de paz. Oh, essa luta vai passar, você está sendo fortalecido. Não ore para que você não tenha mais problemas. Ore para que Deus fortaleça você. O Deus que nós servimos é muito maior do que o gigante que está diante de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua provisão, obrigado pelos nossos irmãos, nós não estamos sozinhos. Obrigado por homens e mulheres de Deus que insistem em reafirmar quem nós somos em Cristo, insistem em nos lembrarmos que somos amados, apesar das circunstâncias, somos amados, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos cerca de cuidado, cerca a nossa casa de cuidados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você está cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus nessa hora. Você foi renovado, foi transformado aqui durante esse tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amanhã é o pastor William, então vai ser lá no canal do Instagram dele. Um abraço, irmãos.